Bom, hoje, dia 18 horas e 1 minuto, 19 de setembro, às 18 horas e 1 minuto, nós vamos iniciando neste instante uma live e simultaneamente estamos gravando para o YouTube, onde nós daremos continuidade naquele nosso projetinho que estávamos falando sobre obsessão e desobsessão, que é um assunto bastante pertinente para a humanidade terrena, já que consideramos que o mundo, como ele se apresenta para nós atualmente, está bastante caótico, do ponto de vista, obviamente, puramente terreno, do ponto de vista terreno. Eu lembro que recentemente, não bem recentemente, já há alguns meses, talvez uns 6 meses já para um ano, nós assistimos um vídeo daqueles cortes que tem no YouTube, chamados cortes de podcast, com uma atriz que, se eu não me engano, o nome é Alessandra Escatena, eu creio que seja atriz, eu não sei bem, mas sei que é uma pessoa que se apresenta várias vezes na TV, em entrevistas, em outros programas. E ela disse o seguinte, ela disse que ela não cria no espiritismo porque achava o espiritismo bastante contraditório. E ela explicou por quê. Ela disse que o espiritismo é contraditório porque costuma-se dizer que nós temos existências ou vidas sucessivas e estas vidas têm como objetivo a evolução do ser. Todavia, ela não consegue perceber esta evolução, já que, segundo o seu ponto de vista, obviamente, as pessoas costumam denotar ou demonstrar o mesmo comportamento de violência, de corrupção e outros comportamentos que não indicam que haja, segundo a sua interpretação da atriz Alessandra Escatena, não indica qualquer evolução. E ela não está errada. Todavia, o espiritismo não é contraditório, porque o espiritismo ele tem uma filosofia bastante robusta, a qual ela não consultou para que ela exarasse o seu ponto de vista. Quando nós falamos de vidas sucessivas, pluralidade dos mundos, isso está dentro do nosso tema de hoje, que é obsessão e desobsessão, mas é um preâmbulo que estamos fazendo. Quando nós falamos de vidas sucessivas, e que estas vidas têm o objetivo de permitir ao indivíduo humano, ao espírito humano, experienciações diversas, a ponto de que ele amadureça intelectual e moralmente, nós também devemos considerar que, uma vez que alguns indivíduos, ou um percentual dos indivíduos que habitam o planeta Terra, indivíduos humanos que habitam o planeta Terra, tenham conquistado algum progresso, obviamente nós não os veremos mais neste mesmo plano encarnatório, ou seja, o plano terreno. Por quê? Porque dentro da contextura da meritocracia, quem adquire os bons méritos não tem mais por que permanecerem no plano terreno, onde nós sabemos, segundo a filosofia espírita, que este planeta se configura em um planeta de expiações e de provas. Portanto, aqueles que, por meritocracia, conquistaram algum valor ou aproveitaram melhor as suas experiências terrenas, eles não estarão mais aqui conosco. Assim, nós mudamos um pouco a forma em que esta atriz se expressou. O espiritismo é contraditório, porque segundo o espiritismo nós passamos vidas sucessivas para evoluir, mas a humanidade não modificou. Sim, ela está correta por um prisma, por um lado apenas do prisma, pelo seu ponto de vista. Eu sempre costumo dizer que se estivermos acompanhados de 2 ou 3 ou 4 pessoas e cada pessoa se posicionar de um lado de uma mesma casa e alguém gritar:
Qual é a cor desta casa? Cada um poderá dizer, não que vá, mas poderá dizer uma cor diferente. Por quê? Cada um está vendo a casa por apenas um ângulo, apenas um lado. E foi justamente isso que aconteceu com a atriz Alessandra Scatena quando disse que a humanidade terrena não evolui. Ela evolui sim, só que quando evoluímos, adquirimos méritos. Quando adquirimos méritos, deixamos o plano terreno e vamos, por óbvio, habitar mundos mais elevados, mundos superiores condizentes com a nossa evolução intelectual e moral. Tá? São duas asas, a asa da intelectualidade e a asa da moralidade, que nos faz alçar um voo maior para paragens mais adequadas à nossa nova realidade consciencial. Por que nós falamos isso? Ora, as aulas que nós estamos fazendo, poderia não dizer que são aulas, mas são esclarecimentos que estamos fazendo sobre obsessão e desobsessão, e já estamos na nossa 5ª aula, e buscaremos através destas aulas chegar até... Primeiro, os primeiros passos são os passos em que nós vamos entendendo o processo e como nos proteger dentro deste processo, já que é uma realidade da humanidade terrena como um todo, e vou explicar por que é uma realidade. E depois chegarmos a um ponto de amadurecimento maior em que nós poderemos fazer uma lidação, não mais apenas para nos ajudar na autodefesa, mas também para ajudar outros companheiros, sejam familiares ou não, que se encontrem envoltos nesta circunstância que nós costumamos dizer que a obsessão é um dos escolhos, ou é o maior escolho da humanidade terrena atualmente. Não atualmente, mas desde há muito tempo. É que nós somos tão apegados ou jungidos às sensações da matéria que nós deixamos sempre em segundo plano os bastidores. Quando eu falo de bastidores, eu digo que é um plano que nós sabemos que é real, muitas vezes. Nós aceitamos essa realidade da vida espiritual e sabemos que a vida espiritual não é feita de anjos, arcanjos e serafins apenas, mas de homens como nós que passaram pela Terra, digamos assim, indiferentes às suas responsabilidades e muito mais ainda indiferentes às necessidades ou aos direitos do outro, que passaram e regressaram à pátria espiritual, que é a verdadeira pátria, a nossa pátria de origem, sem modificação alguma do ponto de vista dos sentimentos. E continuam, portanto, pelo orgulho ou simplesmente pelo desejo do mal mesmo, poderíamos dizer assim, continuam prejudicando outros com maior facilidade do que tinham antes, simplesmente porque todos nós que estamos encarnados, que estamos no plano terreno, nós não associamos as dificuldades que passamos com o tal do bastidor, que é o bastidor espiritual. Quando nós falamos, portanto, de bastidores, falamos baseados em uma das lições, um dos ensinamentos, aliás, uma das questões do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos, e a pergunta é: os espíritos influenciam em nossas vidas? E a resposta é bem curta. Não, aliás, sim, de ordinário são eles que vos dirigem. De tal sorte que os espíritos quiseram nos dizer que somos influenciados a todo tempo e que essa influência às vezes é mais agressiva, outras vezes é de ordem mais sutil, conforme já esboçamos em aulas anteriores que falamos da escola de vingadores, e que na escola de vingadores os companheiros mais inteligentes do astral, porém inteligente não significa moralmente desenvolvido, eles não fazem mais grandes esforços para manipular-nos ou para prejudicar-nos. Eles apenas observam e investigam qual é a nossa psicodinâmica, enfim, como nós nos comportamos no nível do pensamento, no nível dos sentimentos, e nos estimulam
àquelas ideias nas quais nós nos sentimos confortáveis. E são ideias, invariavelmente, ou varia de indivíduo para indivíduo, são ideias dissociadas do nosso planejamento de felicidade, porque nos faz gravitar para baixo e não nos eleva para o alto. Então, sim, somos influenciados a todo instante. Cabe, a partir do momento que nós despertemos para esta realidade do bastidor espiritual, que nós utilizemos aquilo que nos é lícito utilizar, que Deus nos propõe, que é o uso racional do livre-arbítrio. Racional para entendermos quais são as escolhas que são melhores ou piores, dado o objetivo de crescer espiritualmente e sermos felizes. E assim, passemos a vigiar mais as nossas condutas, vigiar mais aquilo que nós pensamos, escolher e modelar aquilo que nós sentimos, para que nós façamos desta forma uma jornada mais escorreita, mais reta, mais direta para o objetivo para o qual Deus nos criou, que é ser feliz. Costuma-se dizer entre os espiritualistas e espíritas que o objetivo de todos nós é evoluir. Mas eu costumo dizer que a origem da palavra, do termo evoluir, implica um caminho, implica uma jornada. E uma jornada não é um objetivo, é apenas um direcionamento. O objetivo para todos nós é sermos felizes. É para isso que Deus nos criou, tal qual nós criamos os nossos filhos. Ninguém concebe um filho ou uma filha pensando em simplesmente tê-lo e largá-lo no mundo. Antes mesmo deles nascerem, nós estamos fazendo grandes planejamentos para eles. Ah, meu filho vai ser engenheiro como eu sou. Ah, ele vai ser médico e eu vou arrumar um cargo para ele neste hospital em que eu trabalho. Ele vai fazer pós-graduação, ele vai estudar ou trabalhar em Londres, ou nos Estados Unidos, ou fora do Brasil, Canadá, Austrália, algum lugar do gênero. Então, nós estamos pensando o quê? Desta forma, em promover a saúde e a felicidade dos nossos filhos. E Deus não é diferente. Por isso nós o chamamos de Pai. E foi assim que Jesus nos ensinou quando nos apresentou a oração dominical Pai Nosso. Dito isso, agora nós podemos então entrar na questão mais diretamente da obsessão e da desobsessão nesta nossa quinta aula. Como nós dissemos, alguns companheiros passam longa data, longo período no planeta Terra cuidando apenas da satisfação dos seus prazeres, a satisfazer os seus prazeres. Não se importam em compreender o que estão a fazer aqui. O aproveitamento da vida para eles é simplesmente aproveitar o máximo o império das sensações. E quando partem desta vida para outra vida, nós costumamos dizer equivocadamente: ah, morreu, mas agora está em paz. Ah, ele partiu, mas vai ser acolhido, vai estar bem agora, né? Melhor do lado de lá do que nesta vida de relação tão difícil que nós passamos. Mas não funciona bem assim. Nós lemos alguns anos atrás o livro Voltei, cuja narrativa é do espírito que adotou o pseudônimo de Jacó. E Jacó era, por sua vez, espiritista daqueles extremamente comprometidos, que abraçava muito bem a causa, desempenhava cargos de liderança na sua casa espírita. Mas quando ele desencarnou, ele passou por dificuldades perturbativas que são naturais. Isso está lá no livro dos Espíritos também, que nós passamos uma perturbação que é natural. Ah, nós passamos uma perturbação, isso não é bom. Explicando perturbação no contexto do desencarne, rapidamente, para não fugirmos do nosso tema, esta perturbação implica em um entorpecimento dos sentidos do corpo, que está naturalmente desligando-se
ou os elos que o unem ao espírito estão sendo dissolvidos. Então é um torpor natural semelhante ao torpor do sono. Não tem nada de terrível nisso. O único problema do desencarne é o problema consciencial, porque a perturbação natural decorrente desta sonolência, desse entorpecimento dos sentidos da matéria, se avulta sobremodo quando o espírito sai daqui com a consciência pesada. E não raro, nossa consciência nos cobrará sobremaneira tudo aquilo que nós deixamos de fazer, consciente ou inconscientemente. Por que inconscientemente? Porque o espírito sabe exatamente o que ele tem que fazer aqui. E isto, ele tem estas percepções através da intuição. Mas quando somos intuídos para algo que vai na contramão dos anseios materiais, não são necessidades, portanto, mas são desejos. Desejo é diferente de necessidades. O espírito normalmente se joga fortemente para a vida material e vai deixando para depois a vida espiritual. Mas como tudo é passageiro, tudo passa e a existência corpórea também passará, haverá um momento em que nós partiremos. E quando este momento chegar, o espírito instintivamente vai sentir um desconforto que ele talvez não saiba explicar, mas é o desconforto pela ciência do seu subconsciente de que ele deixou muita coisa que deveria ter feito para trás e não fez. E agora não há mais tempo. Chegou o momento de regressar à pátria espiritual. Muitos destes companheiros, no entanto, pouco se importam com esta questão. Poderão até se sentir desconfortáveis, se sentir muito perturbados, mas quando se libertarem da matéria e voltarem a ter um mínimo de consciência, falarão como o criminoso que fugiu da prisão. Ah, ganhei o mundo novamente. Por quê? É um mundo onde as cobranças da vida corpórea já não existirão. Não tem IPTU, não tem IPVA a pagar, a esposa não vai cobrar mais nada, não vai ter que alimentar os filhos, ele vai viver para si somente, porque ele não desenvolveu a consciência de suas responsabilidades, enfim, dos seus deveres. De tal sorte que, se viveu exclusivamente como um bon vivant, como um galhofeiro, né? Bon vivant, aquele cara, aquela pessoa que vive apenas para os prazeres, o galhofeiro, aquele que vive passando trote, brincando com os outros, este repetirá o seu condicionamento anterior, porque ele é próprio. Esta é a sua personalidade, este é o seu caráter. Se, todavia, foi um roubador, foi um criminoso, foi um corrupto, ele também retomará as atividades costumeiras, buscando aquilo no plano etéreo, no plano astral, que ele ache ou que ele entenda que é de valor e ou de direito. Mas se acha, portanto, uma pessoa injustiçada pela vida, porque sofreu muito, porque foi exprobada nos seus direitos, ou nos seus poucos bens materiais que possuía, ele se tornará um vingador. De sorte que todas essas pessoas de personalidade mal formada, agora no plano astral, com menos dificuldades quanto à censura, estes possivelmente também se ajuntarão em bando, uma verdadeira quadrilha do astral. E assim surgem as falanges do astral que promovem a desordem e dão muita dificuldade, trazem muita dificuldade para encarnados e para os espíritos superiores que têm a responsabilidade de vigiá-los. Outra vez nós vamos falar, daqui a pouco já vamos começar a entrar na questão do vampirismo, só estamos esclarecendo algumas coisas aqui antes. Outra vez também nos disseram na Casa Espírita, eu não sei se eu falei isso nas aulas anteriores, mas vamos pecar pelo excesso para não deixar informações pendentes. Outra vez nos disseram na Casa Espírita o seguinte, um comentário que nós fizemos, falaram o seguinte: nossa, mas os espíritos superiores eles não permitem, aliás, que entrem espíritos não autorizados
dentro da casa espírita. E eu fiz a seguinte analogia, porque a doutrina espírita é a doutrina da racionalidade, então nós não podemos ficar circunscritos às coisas que nós lemos, porque o escritor nunca consegue colocar um mundo inteiro dentro da sua obra. Ele direciona dentro de um determinado objetivo e muita coisa falta que fica à mercê de nós outros analisarmos e visualizarmos ou propormos variações para o mesmo contexto, ou seja, muitas possibilidades para o mesmo contexto. Então, a minha resposta foi a seguinte: por analogia, observemos aqui em São Paulo, por exemplo, a região da Cracolândia. Existem lá 20, 30, 40 que sejam guardas municipais ou policiais para tomar conta de uma centena. Alguns eles detêm, outros obedecem e vão embora, outros, e esses são poucos, mas muitos outros se evadem para cantos e destinos que eles não fazem a mínima ideia. E no plano espiritual funciona da mesma sorte. Dentro de um mundo, de uma órbita, vamos falar não do planeta circunscrevendo-nos ao planeta material Terra, mas dentro da órbita terrena, jungida de camadas etéreas, existem muitos espíritos em número muito maior de desordeiros, por causa da natureza ainda imperfeita do planeta e da humanidade que o comporta, do que espíritos voltados a cumprir os desígnios do Pai. E, ainda que fosse um número proporcional de espíritos desordeiros e espíritos para impor a ordem, estes que impõem a ordem também têm uma lei a seguir. E dentro da lei divina, da lei do Pai, o Pai não invade o nosso livre-arbítrio, ele não modifica o nosso livre-arbítrio pontualmente à sua mercê. Ele faz leis perfeitas para que cada um de nós sofra as consequências das próprias escolhas e assim se amolde a sua lei. Então os espíritos superiores também não são severos carrascos ou impositores que dizem, não, você, isto, considerando a possibilidade de haver um número proporcional de desordeiros e espíritos que colocam a ordem, eles não iriam forçar a natureza humana a cumprir os desígnios do Pai. Eles também haverão de respeitar as leis divinas, ou seja, permitirão que cada um haja de acordo com o seu livre-arbítrio. Casos pontuais, obviamente, de forma estratégica, amorosa e harmônica, às vezes com a energia necessária, dependendo dos casos, eles agirão assim como agem os policiais, os guardas municipais, impondo a ordem e o respeito. Mas, respondendo aquilo que a nossa companheira disse na Casa Espírita, entrarão espíritos autorizados, mas vez por outra também entrarão espíritos desautorizados. Não é opinião particular, e isso é decorrente das leituras, dos estudos que fazemos das próprias obras básicas da doutrina espírita, onde, em O Livro dos Médiuns, Kardec perguntou da seguinte forma, por que é permitido às vezes que espíritos embusteiros, enganadores, adentrem as sessões mediúnicas? E a resposta foi simples. É para vos testar. É para testar se vocês estão fazendo um trabalho sério, se estão buscando esclarecimento, se estão evoluindo intelectualmente e no campo das percepções para lidarem com as questões. Mesmo porque, dentro destas questões, nós lembramos que hoje nós rogamos a espíritos superiores para que nos auxiliem, para que nos amparem. Amanhã, outros que estarão na Terra e nós outros no plano espiritual, estes da Terra rogarão para os espíritos superiores que deverão ser necessariamente nós mesmos. E não conseguiremos esta condição sem sermos experimentados, sem nos aprimorarmos na base da teoria e também na forja das provações. Creio que o que falamos até agora tenha dado para
termos uma ideia de que o plano espiritual não é um mundo de deslumbramento. O plano espiritual tem a sua ordem, né? Mas tem as suas dificuldades também. Uma das dificuldades para fecharmos este assunto e entrarmos na questão da simbiose e do vampirismo está em um outro livro de André Luiz, intitulado Obreiros da Vida Eterna, onde existe uma colônia espiritual chamada Casa Transitória Fabiano de Cristo, e que esta casa transitória, em um dos momentos do livro, é narrado que espíritos, porque esta casa transitória está bem próxima do umbral, todas as casas, as colônias estão circunscritas no umbral, numa faixa um pouco distante do umbral grosso, tá? Um pouco distante, mas situadas dentro de uma faixa ainda considerada umbralina. E neste capítulo, neste episódio, é dito o seguinte, que os espíritos inferiores já identificaram a localização da casa transitória Fabiano de Cristo e estariam vindo em grande avultado contingente para atacar a casa transitória. A casa transitória simplesmente pela ação magnética dos espíritos mais experimentados e evoluídos da instituição, ela simplesmente se deslocou daquela faixa vibratória para uma outra faixa mais distante para se proteger. Simplesmente porque eles não teriam condições de defesa? Ah, não é isso, é porque eles não queriam confrontamento. Não, eles não teriam condições de defesa pelo número avultado de vibrações deletérias que exigiria muito de esforço e um grande contingente de espíritos com potencial magnético ou psíquico, por assim dizer, também, para conseguirem um enfrentamento. A outra parte é que o enfrentamento nunca é aprazível para aqueles que são discípulos de Jesus. Então, o esforço feito foi no sentido de movimentar a casa transitória de um local para o outro. É só para nós ilustrarmos que nós precisamos racionalizar as informações que nós recebemos para não criarmos fantasias que muitas vezes não correspondem à realidade verdadeira. O plano espiritual mais próximo de nós é uma faixa ainda grosseira e tudo que nós temos aqui é uma cópia imperfeita desta faixa grosseira e mais imperfeita ainda das faixas mais elevadas. Desta forma, nós entendemos que nós não encontraremos possibilidades muito avultadas de diferenças entre o plano corpóreo e o plano incorpóreo, pelo menos não nesta faixa mais próxima, que é o umbral médio, onde estão as colônias espirituais. Agora, nós temos uma ideia de que, sim, os espíritos influenciam na nossa vida, de ordinário são eles que nos dirigem. Por isso que nós quisemos trazer esta pauta obsessão e desobsessão para fora da casa espírita e trazê-la de uma forma baseada no Pentateuco Espírita, nas obras de Kardec e em algumas obras subsidiárias, para um público maior, para que as pessoas consigam compreender que apenas elas e somente elas poderão se proteger, mas que a proteção implica em conhecimento. Em lembrar que existe um bastidor espiritual e que este bastidor espiritual poderá ser amigo ou inimigo de acordo com a proposta de vida que eu tiver, de acordo com aquilo que eu realizo na minha mente, no meu coração e nas minhas ações. Nós temos em uma outra obra de André Luiz, eu não me lembro qual é a obra, mas temos um episódio de praticamente simbiose. Eu vou narrar o fato, não lembro qual é o livro exatamente, mas disse que o pai de uma jovem, ou era padrasto de uma jovem, ele a agredia dentro daquela forma mais desprezível que é a agressão sexual. E ele a queria de qualquer forma. Eu não me lembro se ele chegou a agredi-la sexualmente diretamente ou não,
talvez não, né? Eu li o livro há muito tempo, só lembro da parte mais importante, que é a que eu quero trazer para vocês. Mas ele, além disso, ele tinha o vício da beberrice. E na beberrice, certo dia estava André Luiz e o instrutor que o orientava na residência daquele senhor e percebeu duas entidades. E essas duas entidades se aproximavam dele com o intuito de saciar as suas viciações que foram adquiridas na vida terrena, que era a da beberrice. E bastava simplesmente que se aproximassem dele para que ele já se sentisse predisposto a ingerir alcoólicos. Mas eram também sussurradas algumas ideias. Eu estou com sede, vamos beber. Eu estou com sede, vá lá beber. E a narrativa de André Luiz é que quando este encarnado pegou o copo e a garrafa encheu o copo, o outro desencarnado se aproximou dele e nesta aproximação, como se houvesse uma justa posição de corpos, estes dois praticamente se tornaram um mesmo, ou apenas um. E enquanto o encarnado ingeria a bebida alcoólica e estalava a língua, isso também era feito sincronicamente pelo desencarnado. E quando ele estava bastante saciado, ou não estava saciado ainda, o outro já estava cobrando para ele liberar o copo, que era a sua vez. Deixar que agora é minha vez, sai. E o processo se repetiu novamente, de tal sorte que cada um se saciou dos eflúvios do alcoólico e o encarnado, porque era o único copo vivo que ali se encontrava, copo, maneira de dizer, este estava sobremodo embriagado. Enquanto eles se saciavam, o encarnado acabava por ter praticamente quase que um coma alcoólico pelo excesso de bebida que ele ingeria. O corpo físico, portanto, seria o canal de que os encarnados estariam se lançando mão para que, à medida que o encarnado ingerisse a bebida alcoólica e ela fizesse um determinado metabolismo, os eflúvios do alcoólico unidos às energias físicas ou fisiológicas, ou o fluido vital, ou a vitalidade do encarnado, estes sim, e não os alcoólicos apenas, eram sugados pelos desencarnados. O estado foi descrito por André Luiz como uma perfeita simbiose, onde encarnados e encarnado e desencarnado se jungiam para o mesmo propósito. Existe nesta lição, então, algumas considerações a fazer. Isto é mais comum do que nós imaginamos. Quando nós conhecemos as nossas imperfeições e delas não fazemos questão de nos livrar, ou quando temos dificuldade de nos livrar delas, entendamos que nos momentos em que estamos nos comprazendo daqueles vícios, sejam eles de que ordem for, nós nunca estaremos sozinhos. O que torna mais perigoso este processo é quando nós temos o prazer, quando nós nos satisfazemos com destas viciações, porque fica muito mais fácil de sermos totalmente subjugados. Falamos da subjugação lá na aula 1 desta nossa série, Obsessão e Desobsessão. Se não assistiram a aula 1, voltem lá na aula 1, está no nosso site, o site é membros.escoladavida-maior.com, membros.escoladavida-maior.com. Última vez, membros.escoladavida-maior.com. Poderão acessar o site e assistir todas as videoaulas que nós preparamos neste assunto. Então nós sabemos que temos lá na primeira aula que falamos de uma perturbação simples,
obsessão de primeiro grau, que falamos da fascinação, que é a obsessão de segundo grau, e falamos da subjugação, que é a obsessão de terceiro grau, que é esta que nós estamos falando, da simbiose, quando o encarnado não consegue se desvencilhar. A sua força de vontade foi totalmente subjugada. Por quê? Porque os assaltantes, digamos assim, do plano astral têm uma força maior? Não. Sou eu que tenho uma força menor e eu preciso modificar isso em algum momento. Mas às vezes eu tenho até uma certa força de vontade. Acerto, erro. Acerto, acerto, erro. Acerto, 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 erro, erro. E eu fico entristecido quando isso acontece. Não tem problema. O problema é quando nós nos demoramos para nos reerguer. Porque enquanto estivermos neste mundo de expiações e de provas, como nós já dissemos, os espíritos influenciam em nossa vida, de ordinário são eles que vos dirigem. Então estaremos sempre em um enfrentamento constante, onde agora faz muito sentido a palavra vigiar. Vigiar o quê? Vigiar o pensamento, vigiar os sentimentos. Às vezes, pela falta de uma disciplina maior, quando nós percebemos, já caímos. Daí só nos resta levantar, sacudir a poeira e tentar novamente. Mas é muito importante que nós nos lembremos deste conceito. Eles influenciam na nossa vida e, sobremodo, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, se desejamos ter uma vida feliz, pelo menos escolhamos as nossas companhias, quem nós queiramos que nos dirija à vontade ou a nossa vida, e escolhamos companhias melhores. De que forma? Vigiando, orando e também trabalhando no bem. 3 ingredientes para uma receita de sucesso em busca da felicidade. Falamos, portanto, da simbiose. A simbiose implica em espíritos que às vezes são ignorantes, às vezes são imprudentes, às vezes são verdadeiros delinquentes. E isso é da natureza humana desde que perpassamos os reinos inferiores da natureza. Temos verdadeiros parasitas no reino vegetal, aqueles que se acostam ao tronco de uma árvore ou de uma planta qualquer, o próprio cogumelo, e suga-lhes a seiva, e assim eles se mantêm vivos. É, na realidade, um dos dons que Deus conferiu a todos os seres vivos em busca da sobrevivência, às vezes por falta, e isso não se aplica a nós outros, estamos falando ainda do reino animal, mas por falta de racionalidade, ou seja, de inteligência, eles instintivamente se acostam a outros para roubar-lhes a vitalidade. E é isso que os espíritos que se acostam a nós temporariamente, tá? Porque pode ser temporário, mas pode ser permanente se permitirmos que isto aconteça, fazem. Alguns não creem em si mesmo, outros simplesmente são parasitas inteligentes, que eles querem isso, eles sabem, eles conseguem sobreviver, digamos assim, de forma consciente, mas eles preferem viver parasitando e perturbando. E esses processos simbióticos acontecem muito mais por nossa culpa do que por competência destes delinquentes do astral. Vimos várias vezes na casa espírita espíritos que conversavam conosco e diziam: eu entendi que eu não posso ficar junto a ele, que eu estou prejudicando a ele e eu sinto que eu estou me prejudicando também, mas eu não tenho força. Toda vez que eu me afasto e vocês me ajudam, ele me chama. Isso nos chamou a atenção nos primeiros contatos dessa natureza que tivemos e fomos buscar o entendimento disso. É o inverso da situação, é o encarnado que tem uma força de vontade muito maior, mas uma força de vontade viciosa e busca o contato daquele parceiro a quem ele já está acostumado. Talvez, dizemos talvez para não sermos levianos e fazermos afirmações, talvez isto venha acontecendo de outras existências,
quando estavam encarnado e encarnado, ou desencarnado e desencarnado. E veio se estendendo neste momento em que um está encarnado e outro está desencarnado. Se invertessem-se as situações, o desencarnado estivesse encarnado e o encarnado estivesse desencarnado, o processo seria este semelhante à narrativa que fizemos no livro de André Luiz, que o espírito seria o parasita. Então não importa o estado em que nós nos encontremos, se na vida corpórea ou incorpórea, haverá sempre nos dois planos agentes parasitários sugando a vitalidade, minando as forças de um outro companheiro. Agora, nós podemos falar da simbiose. Isso nós entendemos também se aplica à questão, quando falamos que é transitório, é intencional, ou às vezes é ocasional, é um verdadeiro estado de vampirização fluídica ou de vitalidade. Então, quando ouvirem falar de simbiose, a simbiose não deixa de ser um estado de vampirização. Todavia, eles ambos na simbiose estão jungidos porque têm os mesmos gostos, se atraem reciprocamente. Na vampirização propriamente dita, uma pessoa pode sugar ou atrair as energias vitais do encarnado simplesmente por quê? Simplesmente porque o encarnado, vejamos bem um exemplo, simplesmente porque o desencarnado não consegue entender o seu estado atual. Desencarnou, não teve nenhuma orientação sobre a vida de relação e está perdido. E se aproxima de alguém onde se sente bem. Por que ele se sente bem? Porque ele está minado nas suas forças e aproximando-se dessa pessoa ele começa a magnetizar como cogumelo inserido no tronco de uma árvore, começa a sugar-lhe a seiva e a vitalidade. Existe também, como não existe dólar, criptomoeda no plano astral, o ouro do plano astral é justamente a tal da vitalidade. Então, dissemos lá atrás que todos esses desordeiros, desinteressados pela vida espiritual, que vivem apenas do prazer, quando desencarnam, de uma certa forma acabam se reunindo com unidade de desígnios, ou seja, com o propósito de se fortalecer e se manter nas mesmas condições de indolência perante as suas obrigações que se demonstravam na vida corpórea. E, portanto, o que acontece? Estes companheiros acabam formando verdadeiras quadrilhas no astral e buscam ardilosamente arquitetar planos para fazer este roubo, ou este furto, melhor dizendo, de energia de outros companheiros. São companheiros que se veem envoltos com, digamos assim, ambulantes não, mas como que chama aquelas pessoas que ficam andando na rua? Andarilhos, verdadeiros andarilhos no astral, que acabam se acostando na sua casa junto com você e você não sabe. Eu me sinto mal e vou tomar um calmante para dormir, vou tomar algo para dor de cabeça e não penso em fazer uma oração, não penso em fazer uma meditação para tentar entender o que acontece e me livrar daquelas situações. Outras vezes são os vingadores do espaço que têm alguma desavença ou tiveram alguma desavença conosco nesta vida ou na vida passada e se acostam a nós para nos furtar a energia, minar as nossas forças, promovendo assim, por vingança, a tentativa de dar cabo da nossa vida corpórea. E assim nos terem com mais facilidade no mesmo plano vibratório para nos impingirem ainda mais infortúnios. Estes se usam desses andarilhos, desses pedintes, dos enfermos, que acabam desencarnando em situações deploráveis ou mesmo com um atendimento hospitalar e saem totalmente perdidos porque nunca entenderam a necessidade de
fazer esse tipo de estudo, de reflexão que estamos fazendo agora sobre a vida espiritual. Assim, todas essas pessoas acabam contribuindo para que haja o vampirismo psíquico ou energético, tanto faz. Pode ser um furto de energia, de vitalidade, como pode ser um acostamento de energia psíquica com energia psíquica para confundir a mente do encarnado e assim fazer com que ele se torne um invigilante e tenha os prejuízos da própria invigilância. Agora, para partirmos para a última parte de todo esse nosso discurso até agora, nós queremos deixar bem claro que estes indivíduos poderiam, por mercê de vida, por mercê de Deus, reencarnar e refazerem os seus projetos de vida para se tornarem felizes e deixarem de prejudicar o outro. Acontece que muitos destes, mais conscientes sobre as responsabilidades que recairão dos seus atos impertinentes, desde a vida corpórea e também na vida incorpórea, muitos destes não querem mais reencarnar. Por quê? Porque saberão que serão cobrados dentro das expiações e das provas que a Terra ou a vida corpórea nos impõe. Então eles resistem o mais possível. A pergunta que existe lá em O Livro dos Espíritos é: ele pode se recusar a reencarnar? Os espíritos respondem que ele pode protelar, ele pode retardar o reencarne, porque ele tem consciência de o que vai acontecer de dificuldade para que ele possa quitar esses débitos todos. Então ele protela o mais possível. E a pergunta seguinte, creio que seja 300 e alguma coisa essas questões, em O Livro dos Espíritos, a pergunta seguinte diz se ele pode protelar indefinidamente. E a resposta é não. Haverá um momento em que as suas ações pertinazes, sempre no mal, trarão a ele mesmo tanto desconforto, que é a lei de ação e reação, ou também a lei do karma, que o karma é positivo ou o karma é negativo. Então a pessoa construirá tanto karma negativo que haverá um peso sobremodo energético na sua constituição perispirítica, que ele trará muitos infortúnios e que chegará um momento em que ele decidirá reencarnar. Sob pena deste peso energético avultar de tal forma, e nisso nós colocamos lá na aula, não sei se eu mencionei isso, talvez se eu não mencionei eu vou rever nas outras aulas e eu menciono na próxima aula. Mas com certeza eu mencionei lá no nosso curso Vida Desperta com Reiki a teoria do touro, ou teoria toroica, tá? Que diz o seguinte, resumidamente: nós somos formados por campos de energia. A energia adentra e sai, vem do alto e se conecta com o planeta em perfeita harmonia. Quando nós bloqueamos as nossas disposições de fazer o bem, nós estamos em desequilíbrio. Esta energia desequilibrada impede que as energias do fluido universal componham o nosso corpo e, desta forma, acabará sendo, por desequilíbrio, o nosso corpo composto basicamente das energias da própria Terra, fazendo com que haja uma degradação do perispírito, ou seja, o corpo fluídico que o espírito se utiliza para interagir no meio terreno, de tal sorte que esta desagregação do corpo fluídico fará inclusive efeito sobre a própria capacidade de raciocinar. E este espírito, portanto, estará entrando numa espécie de monoideísmo, e o corpo degradado fará que ele entre num processo de ovoidização. Enfim, se torne um ser amorfo, desprovido da capacidade de raciocinar
que seria a interação com o mundo externo. Ele interage apenas consigo mesmo, num potencial único, monoideítico ou de monoideísmo, uma ideia fixa que não lhe permitirá auto-auxílio, digamos assim, para que saia dessa situação entristecedora. Então estes seres ovoides, eles não se tornam ovoides de um momento para o outro. O corpo vai se deformando e de acordo com o seu caráter, o seu que é puramente instintivo, ele também vai modificando a sua constituição perispirítica para formas horrendas, digamos assim, às vezes até animalescas, que é a forma chamada de zoantropia. Temos também um relato nos livros de André Luiz, este livro eu lembro o nome, é Libertação, que fala desta forma dos zoântropos, que também é chamado, esqueci o nome agora, mas é um formato animalesco do indivíduo, que não passa de um processo de auto-hipnose. A ideia fixa vai fazendo com que haja, porque o pensamento tem a força de modificar as propriedades da matéria, então o pensamento fixo, vai fazendo que a forma do corpo perispiritual, que é de matéria sutilizada, vá se modificando de acordo com aquela ideia fixa e vá tomando formas horripilantes. A beleza e a harmonia depende da beleza e da harmonia do que se pensa e do que se sente. Resumidamente assim, não vamos entrar com maiores detalhes que estamos falando de processos obsessivos. Pois bem, estes ovoides também são utilizados por outros arquitetos do mal para serem colocados próximos das suas vítimas, porque eles também só sabem ou só fazem sugar energia de forma instintiva. Então a nossa questão fundamental é: Sidney, você disse que o espírito pode protelar a sua encarnação ou a sua reencarnação. Sim, pode. Indefinidamente? Não, não pode. Todos nós estamos sujeitos a uma lei, dentre as 12 ou 13 leis que tem lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, leis divinas ou naturais. Uma delas é a lei do progresso. Todos nós temos livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio não é absoluto, ele é relativo, ou seja, ele é circunscrito à obediência de certas leis. E uma das leis é a lei do progresso.